Haverá outra eleição, sim. Né? Foram verificados alguns indícios de erro, né, na eleição anterior. Erros esses que não tínhamos como identificar a validade, seja de um voto ou de alguma urna, no sentido de que foram questionados, né, a questão da rota de urna. Então, optamos pelo cancelamento da eleição do Sindicrato, porque, dentre a questão da quantidade de votos, além de vários pedidos de impugnação de votos, tanto de uma chapa quanto de outro, que isso também foi analisado lá na hora, bem direitinho, perante toda a comissão presente, e houve também os votos em separados. Desses votos em separados, identificamos que alguns servidores não estavam aptos a votar, né? Então, esses 10 votos foram exatamente, digamos que a diferença entre as duas chapas, porque não temos como saber em quem seriam esses votos, se seria de uma ou de outra. Então, analisando até o próprio edital, ele fala nessa questão da diferença de votos, que quando essa diferença de votos for igual ou superior ao número de votos inválidos, digamos assim, pode-se convocar uma nova eleição. A questão da impugnação de algumas urnas, como foi que se deu isso aí? Porque se fala muito que houve alguns questionamentos aí da Chapa 2. Olha, nos pediram, digamos assim, para que, inclusive a própria Chapa 2, nos citou alguns colégios a serem visitados pela chapa. Havia o pedido da Chapa 2, inclusive foram atendidos alguns pedidos que eles fizeram ao longo da campanha, e fizeram um pedido de que houvesse, que a princípio seriam 4 urnas volantes, digamos assim, e uma fixa. Então eles pediram a adição de mais uma urna que fosse para atender, digamos assim, a sede do nosso município. Coisa que nós fomos atrás e conseguimos. Então, o que acontece? Houve uma urna, que é a urna que andou nos distritos de Santa Fé e Monte Alverne, e que essa urna chegou cedo ao Crato Tênis Clube. Então, como havia locais ainda que não tinha a urna da sede do município passado, não vimos mal nenhum em que essa urna fosse visitar aqueles locais em que o servidor ainda não havia votado, né? Porque, inclusive, no final nós conferimos a questão da lista e não houve votos em duplicidade. Isso é importante. Para quando está marcada essa nova eleição e será nos mesmos moldes? Olha, a eleição, cabe a nós, enquanto comissão eleitoral, fazer o comunicado à presidência do Sindicrato, por escrito, de que vimos elementos suficientes para o cancelamento da eleição, e a diretoria executiva do Sindicrato, no caso a sua presidente, ela pode convocar eleições, aí cabe a presidente do Sindicrato. Ô Edilson, no caso aqui, terminou a eleição lá, foi feita uma ata, o que você poderia falar daquele momento que... Final, né? Final, exato. Olha, no final, após toda a apuração, houve sim a ata da eleição, aonde constou tudo, né? Desde o início, o que aconteceu ao longo do dia, bem como também o recebimento das urnas itinerantes. E no final, nós fizemos a ata através do nosso advogado da comissão eleitoral, ele redigiu e nós assinamos. E no finalzinho, quando ele já tinha assinado a ata de eleição e passou para o nosso crivo para poder assinar, assim como os representantes das chapas, ao chegar em Samuel Siebra, ele simplesmente reportou o seu advogado dele se poderia assinar ou não. O advogado da chapa dele orientou que não assinasse, então o mesmo rasgou a página de número 5, que já tinha sido assinado. Ele queria, inclusive, a cópia, o original para ele. Coisa que a ata, o que rege os estatutos, nos diz que as chapas que estão concorrendo, elas receberão cópias. Então, não custava nada ele ter assinado e ter aguardado uma cópia que, inclusive, foi feita lá para a chapa 1, que ficou aguardando no local, sem tanto questionamento. Mas ele queria, por fim da força, digamos que a original. Coisa que a impressora estava ali na frente de todo mundo e a cópia foi tirada naquele exato momento. Doutora Romena Botelho, diante de todo esse imbróglio,
Qual foi a instrução, a primeira instrução por parte... Antes de Romênia falar, meu querido Ambrósio, com relação a isso, só continuar mais duas coisinhas que aconteceram. Ao longo de todo o período, a Chapa 2 também fez alguns pedidos à Comissão Eleitoral. Certo. Ao longo do processo. Ao longo do processo. Eleitoral. Né? Desde do deferimento, digamos assim, da inscrição até a data da eleição. E nós acatamos. Eu deixo bem claro isso porque a forma como está se manifestando em suas redes sociais às vezes deixa entender o contrário. E a gente aproveita esse espaço aqui para toda a comunidade cratense para dizer que, olha, foi solicitado por parte da Chapa 2 a retirada dos servidores que estavam na lista do Sindicrato com desconto no mês de junho, porque para se votar tem que ser fazendo parte do Sindicrato há pelo menos 6 meses. Então, quem se aposentou, digamos assim, entre junho e novembro, ele solicitou a retirada desses servidores. Nós nos reunimos enquanto comissão eleitoral e fizemos a retirada desses servidores, o que já deu uma diminuída na lista, né? Mesmo o servidor cumprindo a obrigação, porque a lei fala que, no caso, 6 meses antes, ele tem que estar cumprindo com suas obrigações sindicais, coisa que quem se aposentou em julho, também estaria apto. E mesmo assim nós acatamos. Outra coisa também que ele solicitou e que nós acatamos... Está lá no estatuto, né? Tá lá no estatuto, bem claro. Outra coisa que foi solicitada por ele também, que a gente solicitou, foi inclusive na época a troca da advogada Romênia por outro advogado. Sendo que Romênia, a gente deixa bem clara, ela é a advogada do sindicato. Portanto, ela poderia muito bem nos assessorar lá, porque ela não estaria como assessoria ou advogando para nenhuma das chapas. Mas mesmo assim a gente também resolveu acatar para essa eleição do dia 2. Pronto, doutora Romênia, diante dos fatos, doutora, quais serão os procedimentos jurídicos daqui para frente? Bom, a orientação que a gente emanou diretamente para a diretoria do sindicato é resguardar toda a documentação do dia da votação, deixar isso tudo arquivado e guardado para um possível questionamento que a outra chapa, qualquer uma das chapas, venham a ter. Em seguida, agilizar a data da nova convocação, do novo edital, para que a gente não possa perder tanto tempo, até porque a gente tem data marcada para a troca, seria 31 de dezembro agora, para o término do mandato. E a diretoria nunca teve interesse em se perpetuar no poder e, por isso, já acatou que o edital já vai sair amanhã. Essas foram as principais orientações. Doutora, se caso haja ele impede na justiça, aí vai ser acatado que a justiça determinar? Como é que é feito todo esse trabalho? Decisão judicial se cumpre, não é isso? Então, assim, eles entraram hoje com um pedido para que a gente forneça cópia da ata essa que eles não quiseram receber no dia, nem sequer quiseram assinar, que foi, como dita, a comissão eleitoral aqui toda presente, viram e testemunharam que foi rasgado. Mas pediram hoje essa ata e pediram também a relação de todos os votantes. Então, a gente já vai encaminhar para eles. Se vier uma decisão judicial para empossá-los, obviamente o sindicato vai cumprir, como sempre cumpriu com qualquer determinação judicial. Caso contrário, em paralelo a isso, a gente vai dar andamento à eleição, para que seja feita uma eleição democrática, transparente, com responsabilidade e que os participantes possam ter segurança no que está se fazendo. No entendimento da senhora, no entendimento jurídico, a comissão eleitoral, ela permanece, doutora? Sim, é uma opção dela, sim. A comissão pode permanecer sem nenhum problema. Não foi maculada essa eleição, esse dia de votação, por conta da comissão, não, de forma alguma. E olha só, em nenhum momento a comissão eleitoral toma decisões sem ser baseada em fatos, digamos assim, e sem ser baseada no próprio estatuto. O que nós estamos seguindo e vamos seguir é o regimento do sindicato, que rege todo o processo eleitoral, como o próprio estatuto também do servidor, que fala da questão eleitoral. Então, é a ele que nós temos que nos reportar e seguir.
seja para declarar quem ganha, digamos assim, a eleição, ou como foi o caso, para proclamar, digamos assim, que a eleição seria nula. Não foi uma decisão tomada em vão ou porque A ou B queria, não. Tivemos elementos suficientes e baseado no Estatuto do Sindicato dos Servidores, bem como no regimento da eleição, que a decisão foi tomada. Então, Edilson, resumindo, haverá outra eleição, se transcorrer tudo na normalidade e nos mesmos moldes com urnas itinerantes e a do Tênis Clube? Vai sim, haver os mesmos moldes, só que dessa vez, digamos assim, a gente vai seguir apenas o que está escrito. Nada que não esteja em termos de rota, em termos de estatuto do servidor, de regimento escrito, nada do que fugir a isso não vai ser seguido, não. Dessa vez não haverá questão de acordo verbal, seja entre as chapas, seja entre quem quer que seja do processo eleitoral. Apenas seguir o que está no regimento ao pé da letra.